Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Você está aqui no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E vou eu aqui, mais uma vez, no santo canal, dar meus pitacos nessa pregação do Euclides. É um presidenciável que preside sobre os pecadores CCBistas. Ele pregou, ele leu no Salmos 39, e em cima do Salmos 39 está escrito assim: o cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida, a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. E aqui eu já passei a leitura que ele leu, e aqui eu vou só dar o play no começo da pregação. Vamos ouvir aqui, aí eu vou dar meus pitacos, meus santos pitacos, para quem quer aprender coisas úteis aqui no canal do Cavaleiro. Vem comigo nessa comunhão. Manaia. É o clamor de um homem sincero, clamor de alma, Davi. Porque, irmãos, ao viver aqui debaixo do sol, para quem não sabe, o Euclides é um ancião filósofo do cosmo. Ele é metido a filósofo, a ser o Sócrates, o Aristóteles, sabe? E o outro lá que eu esqueci agora. Já eu lembro. Nós atravessamos os três maiores filósofos gregos. Estradas. E há momentos na nossa vida, se não tomarmos cuidado, nós comprometemos Platão, alguma coisa de nós. Os três filósofos gregos, os que fundaram a filosofia grega: Sócrates, Aristóteles e Platão. Sabe? Então eles criaram a escola de filosofia grega, e daí o Ocidente inteiro, sabe? Filosofia. Filosofia para estudar religião, para contestar religião. Filosofia veio para isso, para pensar. Então é a Grécia que inventou a filosofia. Esses aí foram os maiores que ocidentalizaram. Então esse cara do Braz, ele se acha esse filósofo, um ayatolá da vida. Pousa de... Às vezes nossa palavra nos compromete, às vezes uma ação nossa nos compromete. Sabe merda nenhuma de Bíblia, cara. Só lê, mas ele... Nós temos que ser cuidadosos, bem atentos nessa caminhada, porque aqui é um campo minado, e o nosso inimigo, ele tomou posse de tudo aqui. Tomou posse. Tudo aqui está na mão dele. Já começou mentindo, né? Ele está dizendo aqui que o inimigo, que é o capeta, tomou posse da terra, que tudo aqui, nada. Esse cara aqui, que acontece? Como ele lê muito a história da Grécia, ele acha que o diabo é uma espécie do Hades. Hades é o senhor das trevas. Sabe na mitologia grega? Na mitologia grega tem três divindades principais. Tem o Zeus, que comanda os ares. Tem o Poseidon, que fica bagunçando os mares, causando tempestade, chuva, vento. Ele é o dono dos mares, das águas. Tudo que é água é o Zeus, é o Poseidon que comanda. E tem o Hades, que é o rei do submundo. Na mitologia grega, o submundo é lá embaixo, na terra. Então é o seguinte, ele acha que o diabo também tem autonomia sobre a terra. Meu amigo, esse cara aqui, ele praticamente tirou Deus de lado. Então Deus não comanda. Quem comanda é o capeta. Pela essa pregação dele aqui, o diabo tem autonomia, então ele faz o que ele quer. O CCBista nem entende isso aqui. Você também não entende. Você na sua santa ignorância também, pelo amor de Deus. Então você não entendeu o que ele diz. Mas o cavaleiro aqui pega a visão aqui, meu amigo. Então ele está dizendo aqui que o capeta tem autonomia sobre a terra, então Deus não apita nada. Sabe? Então uma espécie que Deus só comanda lá em cima e aqui na terra nada. Então o Hades. E aqui ele não falou quem é o Poseidon. Então ele está lendo muito mitologia grega e está aplicando na congregação. Sabe que o cavaleiro aqui manja do assunto. Pegou a visão aí? Vê só. Ele governa esse mundo, governa as pessoas. Ele
ele estabelece regras. Ele, curiosamente, levanta. Então Deus não manda põe nada. destaque, põe honra. Põe destaque. Ele põe holofote, ele faz o brilho aparecer sobre a cabeça de alguns. Ele coloca uma pessoa no centro de um palco. Ele é capaz de fazer um homem se tornar para si mesmo uma espécie de ídolo. Ele é capaz de fazer um homem acreditar que ele realmente é um espetáculo. Ele é um homem acreditar que ele realmente é insubstituível. Não há outro como ele. Porque ele é especialista na arte do engano. Não há ninguém como ele que saiba enganar, porque a mentira começou com ele. Ele sabe enganar, seduzir, trapacear como ninguém. O grande problema é que quando ele trapaceia, as pessoas não sabem que é ele que está trapaceando. Quando ele engana, as pessoas não sabem que é ele que enganou. Porque as pessoas estão engodadas no sentimento, no negócio, na oportunidade, no prazer, na diversão. E naqueles momentos não aparece nada. E esses são os momentos que as marcas, as digitais dele ficam no ser humano. É isso, irmãos, que nós temos que ter atenção para caminhar debaixo do sol, porque esse mundo está contaminado como nunca esteve. Sodoma e Gomorra. O que é que acontece quando o cara deve falar isso? Quando o capeta, quando o diabo, Satanás, levou o Senhor Jesus lá no pináculo do templo, e ele falou assim, tá vendo o mundo aí? Tudo é meu. É meu nada. Não era dele. O capeta, o que é que ele tem? Ele tem o poder, a persuasão do engano. Mas na hora que a água bate na bunda, ele não manda merda nenhuma. Ele não tem poder para merda nenhuma. Ele só tem poder para enganar, para destruir. Mas acaba, a realidade acaba. Porque a realidade está com Deus. A vida real está com Deus. Então, diante da realidade, diante da encruzilhada, o engano dele acaba. Então, é um poder fictício. E o que esse cara falou aqui é justamente isso que ele fez. Ele fez um pacto com a mentira, o maldito ministério, vossos filhos da puta em Cristo, fizeram um pacto com a mentira. A realidade chega, porque quem tem um domínio universal de tudo que é no cosmo? Cosmo é o espaço. O espaço é o quê? Tem uma casa vazia. Então tem os móveis. Então o espaço é o cosmo, é o espaço. E tem os planetas que Deus foi criando. Mas se o Senhor falar assim, ô planeta, cala a boca aí, fica quieto aí. Pronto. Então quando a realidade chega, a mentira não serve para nada. Então o Senhor, Todo-Poderoso, que comanda tudo, põe a realidade. Diante da realidade, não há capeta que aguente. Porque a água bateu na bunda, amigo, já era. Sabe? Então, ele está bebendo do próprio veneno. Essa pregação dele é do próprio veneno, porque o maldito ministério fez um concerto com o capeta no pináculo lá do templo. Aí, com o poder da persuasão, persuadiu todos os pecadores a ser bestas. Aí chegou a realidade, chegou o dia do juízo, e aí o engano e a mentira não pode fazer nada. Continua aqui. Hoje pode assentar no banco de infância e aprender pecado com o mundo moderno. Sodoma e Gomorra hoje não pratica nada do que o mundo moderno pratica. Que idiota. Porque o mundo moderno pratica o que eles praticaram e pratica muito mais, só que com a diferença, com aval, com assinatura, com apoio de toda a sociedade. Tudo está certo. Vocês lembram de Josué? Josué andou pela Babilônia, sujou seus vestidos todos. Não é que ele estava com vestido, sujou? Sua vida espiritual, sua conduta se manchou, andou por ambientes contaminados, fez coisa que não devia, olhou para onde não devia, pôs a mão onde não podia e se contaminou. Quando o anjo do Senhor, quando foi o momento do Senhor colocar uma missão sobre Josué, o inimigo foi lá. Vocês lembram disso? Olha que cara de pau.
Por que ele foi lá? Porque ele mesmo que tinha achado Josué. Ele mesmo que tinha levado Josué à inclinação carnal, que levou ele a sujar suas vestes espirituais. Foi ele está atrás de todo o mal. Só que as pessoas não percebem. Não percebem. Porque no momento da tentação e da atração, tudo parece muito natural. O inimigo falou, em outras palavras, mas vocês podem ler lá: esse homem aqui não pode ter nenhuma missão. Está todo sujo. Ali você já sabe o que sucedeu. Que o Senhor tinha um decreto com ele e ele ia modificar. O Senhor falou para o anjo: troca a veste desse homem e pôs ele uma veste branca. Ele põe uma mitra na cabeça dele. Uma mitra é uma espécie de um chapéu sacerdotal, que via de regra se escrevia alguma coisa, como por exemplo, santidade ao Senhor. Assim quer dizer que o homem que tem a sua mente, a mulher, claro também, que tem na sua mente essa mitra, ela pensa em coisas nobres, não pensa em coisas caídas. Por isso que Paulo falou: põe um capacete na tua cabeça, que quando vier a espada do inimigo, ele não consiga te ferir, ele não consegue penetrar com os pensamentos dele dentro de você. Tem um capacete de proteger. Faltou em Davi isso aqui, por um momento. Foi um homem magnífico? Foi. Deus fala que ele foi um homem segundo o seu coração, mas por alguns momentos ele não andou segundo o coração de Deus, andou segundo o coração de um homem natural, perverso e adúltero. Esses caras do ministério, eles falam que Jonas foi desobediente. Aí tá aqui, deu uma maquiada em Davi, dizendo que Davi foi isso e aquilo. Eles sempre estão dando mau testemunho, julgando injustamente os profetas. Todo mundo na Bíblia fala que a Marta escolheu o caminho errado. Esse aqui mesmo já disse que Salomão foi um mau caráter, que o Jacó foi um mentiroso. Esses caras do ministério, eles, para pregar, por ser besta, eles estão demonizando os profetas de Deus. Só o apóstolo Paulo, que ninguém, porque eles fizeram a igreja nesse falso fundamento. Mas aqui sempre dá uma alfinetada nos homens de Deus. E sem saber, e sem pregar, porque eles não pregam a verdade, que os sofrimentos do Davi prefiguravam do Messias. Esse salmo aqui, 39, ele é o Espírito do Senhor falando na boca do salmista que prefigura o Senhor Jesus. E aqui o cara criminaliza o Davi. Isso aqui é um Espírito do Senhor falando do Senhor Jesus. Disse o Senhor, meu Senhor. Mas ele não fala, porque ele é adúltero. Está aqui alfinetando o rei Davi. Ele não foi bem, num certo momento da sua história, ele falhou. Falhou. Enquanto ele estava com a arma na mão, ou até com a funda, falando que Davi sozinho, como um menino desprotegido, diante de um gigante assustador, enquanto ele era um menino só, mas dentro do peito dele ardia a fé. E ele gritava: eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nada lhe sucedeu. Mesmo com a espada entre os inimigos, que muitas vezes ele foi para a batalha, ele ia na frente. Ele não ficava dando ordem nos batidores, não. Ele pegava o cavalo e ia na frente. Quando a espada matava, ele estava entre os que matavam e morriam. Até que eles pediram para ele não ir mais. Mas ele perdeu uma guerra sem espada. Caiu sem uma flecha, diante de uma mulher. Não foi na batalha, foi no palácio. Não foi na guerra, foi no lazer. Cada um de nós olha a nossa história e veja como que está o nosso tempo livre, nosso lazer, porque até o nosso lazer tem que ser vigiado. Até onde eu vou, eu tenho que vigiar o que me compete. Eu posso ir para qualquer lugar, sou livre, mas nem todos os lugares me convém eu ir. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas que eu posso fazer convém que eu faça. Como é que você vai saber se você não atentou para a lei do Senhor? Aqui ele lê o Salmo 39. Tem vários salmos aqui.
mas ele só pega as partes que interessam, sabe? Como é que ele... Aqui no Salmo 119, como eu já falei aqui 1000 vezes, está bem-aventurado lá que atenta para a lei do Senhor. Como é que você vai saber das coisas se você não atenta para a lei do Senhor? Como é que você vai fazer as coisas, saber o que é certo e o que é errado, se você não atentou para a lei? Aqui está dizendo isso aqui. Mas não for ensinado, você ser besta não é ensinado a isso. Porque para você fazer isso, que nem ele pregou aqui, só se você atentar para a palavra, aprender o que é discernimento. Mas aí, esse mesmo corrupto aqui de entendimento, ele manda o povo ir para a igreja buscar palavra para tudo. O povo não é instruído, o povo não sabe decidir, não sabe andar. Sabe? Então, porque a pregação da congregação está mudando bastante. Está mais uma lamentação. Porque esse salmo aqui também é quase uma lamentação. É um muro das lamentações. Quase não, é? Eu tenho que ter meu filtro. O que eu posso falar, o que eu posso fazer, o que eu posso olhar. Como é que vai se não sabe o que é? Davi, ele fez uma proposta com Deus. Como é que vai filtrar se você não sabe? Guardaria os teus caminhos. Como é que você vai saber se você não aprende? Enfriaria minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Sabe filtrar as Eu não coisas? vou confessar nada porque eu estou com gente perto de mim que é perversa. Como é que vai filtrar as coisas se esse mesmo vossos capeta em Cristo fala para o povo não estudar a Bíblia, não examinar a Escritura? Como é que você vai saber filtrar? Aqui é conversa de bêbado, de doido. Aqui é, sabe? Andando mal. Eu falo aqui e ainda caio na mão dele. Sabe? Com o silêncio, fiquei como mudo. Calava-me até acerca do bem. E acerca do bem nós não podemos calar. Nós só podemos nos calar acerca do mal. E lembra-te de uma coisa, irmão e irmã, de confessar os bens que você já recebeu de Deus, ser grato à vida que você recebeu, ser grato à proposta que você tem de eternidade, ser grato ao Espírito de Deus que está em você. Gratidão é virtude de quem conhece a Deus. Tá, espírito merda. Mas ele ficou tão aflito que ele ficou calado até acerca do bem. Só que não deu certo. É como se a mão de Deus apertasse ele. Eu sinto minha dor agravar. Eu sinto que a coisa não está resolvendo. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Meditava. Então eu falei. Viu o que é meditar? Enquanto eu meditava, aqui no Salmo que você ouviu, meditava. O que é meditar? Refletir acerca do que estava acontecendo. Acerca das coisas, acerca da vida. Então o coração do salmista estava meditando nas coisas de Deus para adquirir sabedoria. E aí escreveu no livro o resultado que teve. Você ser besta, você faz isso? Você ser besta faz isso? Isso aqui que é o orar, que é o meditar, que é o refletir. Para você fazer isso, você tem que parar. Você tem que estar preocupado com isso. Por isso que o Evangelho, qual é a premissa do Evangelho? É renunciar, desapegar. Para você meditar, enquanto aqui, você viu que ele leu aqui, para você, incendiou-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava. Então, para você meditar, refletir, buscar, pensar, aprender, para aprender a filtrar, você tem que renunciar. Essa é a proposta do Evangelho, renunciar. Por isso que o Senhor Jesus, quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque quando você renuncia, sua preocupação deixa de ser a vida mundana, as vaidades da vida. Não logicamente que você não precisa, não, lógico, mas sua principal meta é meditar, é refletir, que nem o salmista fazia. O Senhor Jesus fazia, sabe, pelo Espírito do Senhor para escrever o Salmo. Então meditar, refletir, orar, examinar a Escritura para aprender. Aí você sabe filtrar. Aí você sabe separar o joio do trigo. Coisa que um ser besta não é ensinado a fazer, não é instigado a fazer pelos vossos filhos da puta em Cristo.
É só ir buscar a merda da palavra. É só ficar lá na igreja depois do cultinho de joelho, 2 minutinhos lá, que o Senhor vai trazer dom. Não dom porra nenhuma, rapaz. Continua aqui. Vocês entendem esse linguajar de Davi? Algum de vocês já sentiu esse fogo no coração aí? Eu já, muitas vezes. Esse fogo, quando acende, sabe o que acontece? As trevas são dissipadas na hora. Quando esse fogo acende, a candeia do homem acende, a candeia da mulher acende, os problemas diminuem. O dragão fica do tamanho de um rato. Isso aqui é... As sombras vão embora. Isso aqui é... Hoje, aqui nessa igreja, tem uma sombra muito forte te assustando. Tem um dragão te atemorizando. Mas se você permanecer na comunhão dessa palavra, antes de terminar essa pregação, você vai pisar esse dragão com o olho e o poder do Espírito de Deus. É o dragão. Não tem nada muito grande que pode se levantar contra nós. Muito grande é o Senhor, Ele já está do nosso lado. Poderoso é Ele, já está conosco. Acendeu-se um fogo. Eu falei. E Ele falou. Olha que pedido que Ele fez, irmãos. Não pediu riqueza, não pediu nada. Senhor, faze-me conhecer o meu fim. Não pediu riqueza. Vocês entendem isso aqui? Passou a vida inteira pregando prosperidade, teoria da prosperidade, Deus vai fazer. O Senhor é contigo. O Senhor é teu pastor, não te faltará. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Sabe aquele jargão? O Senhor é dono do ouro e da prata? O Senhor é dono do ouro e da prata. Na reunião da mocidade, no culto de jovem. Agora está botando o CC besta a mudar de ideia e pedir coisas celestes. É tarde demais, meu filho. No tempo que a chuva, que o dilúvio começou a cair, não era para construir mais barco, acabou o tempo. O tempo era para construir quando não estava chovendo. Mas quando começou a chover, as águas do dilúvio começaram a cair, não tinha mais tempo para ir na floresta cortar madeira para fazer, já estava chovendo. Então esses caras acham, sabe? Aí o tempo é outro, meu amigo. Fechou. Tempo de perder. Não tem ganho. No tempo de perder, não ganha. É perder. Aonde que esse homem foi? Eu, por causa de muitas coisas que me são apresentadas, eu tenho dado alguma vacilada. Mas, Senhor, deixa eu ver meu fim. Porque eu vendo meu fim, eu ponho um freio em mim mesmo. Já pensou se nós pudéssemos, cada um de nós aqui, Deus nos levasse? Hoje eu atendi um funeral de um ancião antigo, homem muito querido, Daniel Palácio. Ele estava tranquilo, sabe por quê? Porque ele já não estava lá mais, já tinha ido embora, só estava o corpo lá. Já pensou se nós pudéssemos dar uma visitada assim e ver o funeral, olhar o nosso fim? É isso que ele pediu. Eu quero ver meu fim. Seria assustador se nós tivéssemos a data, né, irmão? Porque aí a gente ia ficar sem sono. Se eu ver meu fim, eu vou tomar mais cuidado com os meus começos. Qual que é a medida dos meus dias? Eu quero sentir o quanto que eu sou frágil. São pedidos que não são feitos por ninguém, senão somente por quem conheceu o Senhor. Só quem conhece a Deus faz esse pedido. Eu quero ver o meu fim. Eu quero ver como eu sou frágil. Ensina-me, Senhor. O Senhor fez meus dias com os palmos. Você consegue fazer alguma coisa muito grande com palmas? Logo você cansa. Como é que um CC besta vai prestar atenção num negócio desse aqui? Se ele se acha o santão, o já salvo. Como é que o maldito ministério vai perceber o negócio aqui? Se ele se acha o todo poderosão, o sábio da paróquia. Isso aqui, rapaz, para você fazer isso aqui, você tem que ser humildade. Você tem que ser... O que tem nessa palavra aqui? Humildade. Porque o salmista percebeu, porque ele era rei, mas ele percebeu que ele não era nada. Que ele era carne e osso. Se desse uma febrezinha, ele ficava lá murumbundo debaixo do cobertor. Para você perceber isso aqui, você tem que ser humildade, você tem que parar e refletir e se abaixar.
Tem que ser crente para ver isso aqui. Um maldito cara do ministério, ele tem aí um advogado, o cara ancião da congregação, nem precisa ser do Brás presidencial, ele tem advogado, sabe? Ele tem irmão do ministério amigo, que é juiz, advogado, gente que tem dinheiro. Ele vai parar para pensar que ele é um bosta? Hã? Não. Ele vai conversar com um irmãozinho lá do banco? Não, ele se acha o Nabucodonosor, porque ele tem amigos advogados, irmandade advogada, juiz, quem tem dinheiro, ele tem irmão médico, que basta contar a necessidade, o irmão médico vai lá ajudar ele. Ele tem as santas coletas, sabe? Que o diácono está sempre sentindo ajudar ele. Ele vai parar para pensar que ele é um bosta. Vai. Porque aqui, meu amigo, dentro de Salmo aqui, isso aqui se chama humildade. Isso se chama aqui humildade, e não tem soberba. Porque o cara reconheceu a fragilidade que ele tem. Você acha que o ministério presidencial do Brás reconhece a fragilidade que ele tem? Porque ele é um bosta. Ele tem, como eu já falei aqui as coisas, não, ele se sente uns enxadão, os manda-chuva geral. Isso aqui é humildade, rapaz, do Salmo. Coisa que esses merda não é. Coisa que um CCBista não é. Humilde de coração. Então, se não é de coração, se não sente humildade, então, meu amigo, isso é só aqui, é blá blá blá. Prega, mas ele não pratica. Porque ele não se sente frágil, não se sente humilde. Ele tem amigos advogados, ele tem amigos que têm dinheiro, ele tem o departamento jurídico da igreja, ele tem a enfermaria da congregação lá, ele se sente... Sabe? Então é retórica, que não leva a nada, porque CCBista se sente os enxadão, por isso que eles amam tanto dinheiro, para se sentir. Sabe? E aqui, por isso que quando chega a necessidade, só na necessidade, que nem já chegou, para eles caírem na real. Só que aí, quando cai na real, tarde demais. Por isso que você tem que prestar atenção no tempo. No tempo da subida, você tem que ser humilde para reconhecer isso no tempo da subida e quando você está navegando em águas calmas. Porque sim, quando você navega em águas calmas, você se sente soberbo, se sente o tal, aí vai chegar o tempo da seca e você lá vai estar comendo, bebendo lama, e na seca, que nem esse fundo aí, sabe? Quando você está nessa situação aí você vai parar para pensar, mas aí é tarde demais, pau no seu rabo. Que nem está acontecendo no ministério e nos CCBistas. Quando eles estavam navegando em águas tranquilas, na maré, tudo bem, eles não pararam para pensar que eram uns bosta, uns merda. Agora que a seca apertou, que vão beber lama, água barrenta e capim seco, aí então, com essa conversa furada aqui, tarde demais. Meus dias são como os palmos, a eternidade é tão extensa, eu estou me perdendo em coisas aqui de baixo, eu quero voltar minha atenção, é como nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é o que é. Vocês já viram os homens poderosos, presidente das nações poderosas? Ele, com a voz dele, pode acionar uma arma de destruição em massa, fazer uma bomba de nitrogênio, de hidrogênio, uma fusão nuclear, acabar com um país inteiro. Mas depois ele é a piada do poder. Ele não manda mais nada. Fica só fazendo palestra, ganha dinheiro fazendo palestra. O poder dele acabou, porque o poder não era dele, era do cargo. Não tinha poder de verdade. O poder verdadeiro está na mão de Deus. Entendeu? Tá vendo? Sabe o que quer dizer isso aqui? Que ele está vendo, ele enganou. Esses bosta do ministério enganaram tanto, mentiram tanto. Porque a situação estava fluindo normalmente. Fluindo como flui o mundo. A vida do CCB estava andando como a vida normal de todo mundo. Aí quando chegou a calamidade agora, que eles estão vendo que eles não são nada. E aí eles pensavam que eles tinham poder, esses anciãos, eles pensavam que eles tinham poder, esse maldito ministério achava que tinha poder,
tinha poder quando a coisa estava fluindo. Então eles achavam que era o poder deles, que eles tinham a palavra de Deus. Mas agora que a água está batendo na bunda, ou tá vendo essa imagem do deserto aí, agora que eles estão percebendo que eles não estão, são merda nenhuma. Mas aí é tarde demais. Se você entender o final dos seus dias, vai ver que esse papo, você vai viver melhor, mais prudente, nunca foram mais merda organizado, mais sabiamente. Seus dias são como um palmo. Não fica vaidoso, não fica vaidosa, não fica arrogante. E guarda os seus pés, guarda os seus olhos. Isso é só o começo. Porque aqui na terra, tá? essas forças... Isso aqui é uma lamentação, isso aqui é só o começo da lamentação. Nunca. Desses merda do ministério. Nos bastidores. Que se achavam que sempre era. Escondido. Mas empurra todo o ser humano para as bordas do precipício, para os prazeres proibidos, pelas atitudes que não convêm. E o homem e a mulher que se distrai, ele vai ser levado para sem perceber. Sem perceber. Mas hoje, por essa palavra, nós vamos meditar. Senhor, meus dias são tão... Isso aqui não é meditação, isso aqui é lamentação. Posso aproveitar esses meus dias? Isso aqui é lamentação. Mais santificado, mais santificado. Porque a morte é assim, não? A gente enterra o morto, todo mundo vai para casa. Parece que a morte foi enterrada também. Mas ela não está enterrada, não. Está de olho em você. Está de olho em mim. Daqui uns tempos ela bate lá, ó. Terminou seus dias. Acabou seu prazo. Seu prazo de validade cessou. Será que nós estamos preparados para isso? É isso que o Senhor quer fazer conosco. Nos preparar para isso. A nossa caminhada aqui não é que nós vamos viver pensando na morte. Não é isso, não. Nós vivemos uma vida normal, mas temos em mente essa fragilidade de nossa história. E não pode deixar nada muito sério com o problema para outro dia. Nunca leram? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Antes do sol se pôr no horizonte, conserte as coisas em casa, no trabalho, com o vizinho. Não vai dormir com o problema pendente. Você não sabe, você acorda. Ou será que tem alguém aqui que pode falar assim, eu estou... Tá mudando, né? A pregação, né? Nossa, velho, mudando água por mim. 6 meses, só tem 6 meses que esses caras, só tem 6 meses, mais ou menos aí, já estão assim nessa lamentação. Vai ver o ano que vem, no final do ano que vem. Por quê? Porque achavam que não ia haver, não haveria praga alguma, como está escrito aqui no Salmo que ele leu. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, esqueci. Aqui, ó. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. No Salmo aqui, ou seja, o salmista foi ferido pela praga do Senhor. Esses pecadores se besta, né? Nem uma vira sobre nós estamos na sombra do Senhor, nós somos povo especial, zeloso de boas obras. Se acham, ele leu aqui, se acham melhor do que o salmista. Ele não vai pregar essa palavra que está escrita aqui no Salmo que ele leu. Se ele só leu, se esse besta passou batido, ele não vai exortar. Aqui, ó. Livra-me, tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. O salmista se queixando da praga, porque os pecados que Davi cometeu foram dignos de praga, de castigo. O salmista foi castigado. Na figura aqui do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo assumiu os pecados do povo. Foi castigado. Sabe? Então, se esse besta, esse maldito ministério, eles se acham que não são dignos de castigo nenhum, de acerto de conta nenhum. Nenhum. Eles acham que são puros. Agora que está chegando a praga, o castigo, ele... vamos se fuder, rapaz. Com certeza que amanhã eu estou vivo, eu mesmo sustento a minha vida, só se for doido. Ninguém sustenta nada. Para você e eu parar de respirar, não gasta nada. A nossa vida é sustentada por Deus. Nosso tempo aqui é um crédito que Ele deu. É um crédito. Vai contando o tempo, vai passando, e você, seu crédito está aí, ó. Você não está fazendo nada. Já passou tanto tempo, você não aproveitou nada. O que você está acumulando para a eternidade? O que você está levando para
esse encontro com o rei. Vocês lembram do encontro? Vai ser assim: quantos talentos que eu te dei? E você, quantos que recebeu? Recebi 1, recebi 5, recebi 3. Me devolve eles. Eu tinha 3, agora tenho 6. Eu tinha 5, agora tenho 10. Vocês lembram? Eu tenho 1, mas eu sei que eu sou um homem muito exigente. Eu guardei seu talento, então não tem por que nós brigar. Negligente. Pegou, toma o talento dele, tá, porque tem 10. Então, mas ele já tem 10. Quem tem muito vai ter muito mais ainda. Você quer ter muitas coisas de Deus? Você vai ter muito mais. Quanto mais você quiser ter de Deus em você, tanto mais Ele vai fazer sobejar em você. Todo homem é vaidade, andam como uma sombra, na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. E é verdade. O pessoal mais rico do mundo, quando morre, ele pode falar o que ele quiser, o dinheiro dele já não está na mão dele mais, já acabou, tudo já acabou. Livra-me de todas as minhas transgressões. Aqui que dá o chamado dele. Livra-me de todas as minhas transgressões, meu Deus, me livra, me livra. E ele pede para livrar, é mais do que pedir para perdoar. Me livra, eu não quero cair nelas mais outra vez, essas armadilhas que estão diante de mim. Senhor, me livra dessas armadilhas, eu não quero cair mais nisso. Presta atenção. Eu não quero ser apanhado nessas redes. Presta atenção. Eu não quero ser encontrado outra vez praticando a mesma coisa que eu fui encontrado o ano passado. Eu não quero. Me livra. Isso aqui que ele leu, me livra de todas as minhas transgressões, está no versículo 8. Está no versículo 8. Senhor, glórias ao Senhor. Que o Senhor te livre de suas transgressões, mulher. Que te livre o Senhor de tuas transgressões. Que você tenha olhos espirituais abertos para perceber aonde o inimigo armou o laço. Eu não põe meu pé ali. Eu caí, mas agora não vou cair mais. Eu tropecei, mas eu não vou tropeçar mais. Eu falei o que eu não podia, mas eu não falo mais. Eu vou pôr um guarda na minha boca. Eu vou pôr um guarda nos meus olhos. Eu vou frear meus pés. Eu não vou mais lá. Eu vou totalmente me tornar prudente na presença de Deus. Essa é a palavra hoje no braço. Recebe a recomendação de andar debaixo da prudência. Cuidado com aquele que anda em volta de você e você não vê. Porque se você visse era fácil, você não vê. Ele inclina, ele impulsiona, ele cria ocasiões, ele prepara ocasiões e ele levanta as pessoas, hein? Tem pessoas nos palcos, tem pessoas projetadas aí com os holofotes em cima dela, mas pode saber, foi o próprio inimigo que levantou e colocou lá em cima. Mas não tem ninguém que fica lá em cima há muito tempo, hein? Tudo passa, os palcos passam, o sucesso passa, dinheiro passa, conhecimento passa, beleza passa. Tudo aqui é só uma ilusão transitória. O que não passa é aquilo que Cristo constrói dentro de você. As portas que Ele abriu para você diante da graça não se fecharão. As propostas que Ele te fez estão de pé. Só basta você caminhar na direção dEle. Segura nas mãos dEle. E o Senhor vai te livrar das suas transgressões se você aceitar essa palavra. Que Deus me livre das minhas também. Ele chegou até o versículo 8. Mas ele não vai ler o versículo 10 e nem o 11. Por quê? Porque ele quer ocultar. E aqui é que salva o versículo 10 e o 11. Deixa mais um pouco aqui, que vai terminar e eu vou dizer por quê. Emudeci e não abro minha boca, por quanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Que estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Tira de mim tua praga. O Senhor me castigou. Eu agora não quero errar mais, mas também é o seguinte, eu vou fazer um acerto. Eu não quero mais que o Senhor deixe eu entrar nesses ambientes difíceis onde eu me escorrego. Senhor, tira a tua mão sobre mim, porque ela está me apertando. A tua praga está me apertando. A mão de Deus. Por que a praga? Por que o Senhor mandou a praga? Por que o Senhor castiga? Por quê? O cara prega isso. Por que o Senhor castigou o povo dele? Por que o Senhor destruiu a terra? Destruiu lá antes de Noé? Por quê? Por que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra?
Por que que o Senhor matou Eli e os filhos de Eli e destruiu aquela glória e deu para os filisteus? Por que isso? Por que que o Senhor mandou o povo de Israel para o cativeiro 70 anos? Por que que o Senhor castigava aquele povo com guerra e entregava na mão do inimigo? Por quê? Por que que o Senhor Jesus disse que talvez em Jerusalém não haverá pedra sobre pedra, pedra que não fique derrubada? Por quê? Por causa do pecado, rapaz. Por causa da transgressão. Por causa da sacanagem. Por causa da iniquidade. Por causa dos caminhos tortos, das obras más. Tudo que Deus fez foi por causa disso. E o Senhor falou o seguinte, olha, aqui está o caminho da retidão. Faça isso aqui que não haverá castigo, destruição e punição. E está aqui a receita. Mas por que que vossos filhos da puta em Cristo não mandam o povo prestar atenção nessas coisas? Vamos tomar no cu, rapaz. Deus, quando é colocado sobre alguém, ele fica feliz. Ele fica alegre. A mão de Deus cura. A mão de Deus sara o homem, levanta, expulsa demônio. Mas ele estava com medo da mão de Deus, porque na verdade não era. A mão de Deus cura, liberta, expulsa demônio, cura, mas também manda a praga. Presta atenção, rapaz. Se você quiser salvação, presta atenção. Porque a mesma mão que manda fazer o bem, manda fazer o mal. No 28 de Deuteronômio lá, tem a primeira parte que abençoa, tem a segunda parte que amaldiçoa. E está tudo escrito isso aqui. Não estou inventando a roda, não. Está tudo escrito isso aqui. Agora, o maldito ministério só põe perante as pessoas a parte que abençoa, iludindo. Porque ele quer vender, ele quer a moeda. Então ele prega só a parte que Deus abençoa. Mas a mesma mão que ele abençoa, que lhe exalta, é a mesma mão que dá um tapa em você lá no pescoço e arranca a sua cabeça fora. Mas o vigarista bíblico, o corrupto bíblico, só prega a parte que abençoa. O cavaleiro aqui prega as duas. Ah, não quer? Só se lascar então. Permente a mão de Deus. É que Deus deixou a força do mal apertá-lo porque ele se envolveu com o mal. Glórias ao Senhor. Se tem uma força te apertando hoje, a mão de Deus, essa sim, vai ficar sobre a sua cabeça hoje aqui. Haja paz no teu coração. Força do mal, merda nenhuma. É o Senhor. É o castigo do Senhor, não é o diabo. Se o Senhor põe o bem, e ele mesmo põe o mal, não é o inimigo. Ou ele põe dele mesmo, ou ele entrega para o inimigo fazer. O que dá na mesma é ele. Sabe? Assim, quando o capeta fez aquilo com Jó, estava autorizado por Deus, mas o capeta não ia fazer se o Senhor não autoriza. Então, de um jeito ou de outro, vem de Deus. Porque o diabo não tem autonomia para fazer. Ele precisa de autorização. O de um jeito ou de outro é de Deus. Ó dragão, que você vê um dragão. Ó dragão, sai da vida da minha serva, do meu servo. O Senhor te dará paz. As noites estão ficando difíceis para você, sabe por quê? O medo te pegou. Mas a coragem de Jesus Cristo te pega nessa palavra, mulher. Ô homem de Deus, recebe a palavra do Senhor. Recebe coragem. O Senhor está me mostrando. Tem alguém que com medo. O medo te pegou. Você não contou para ninguém. Mas o Senhor te fala, hoje o medo vai sair do teu caminho. Viu, moça? Viu, homem? Viu, moço? Hoje o medo vai te deixar por essa palavra. Deus nos deu espírito de fortaleza, não de medo. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como a traça sua beleza. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, ele castiga pelo quê? Por causa da iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Então, se o Senhor castiga, é porque tem um motivo. O ministério prega isso. Está pregando, começou a pregar agora, porque a água está batendo na bunda. Mas isso aqui era para ter pregado desde 1936.
Mas vossos filhos da puta em Cristo só queria a moeda da viúva, então levava todo mundo para a igreja para pregar que Deus vai fazer, que você ia ter pastor e nada te faltará, o Senhor vai te abençoar, 128 de Salmo, 121 de Salmo, o Senhor vai multiplicar, 28 de Deuteronômio, e o Senhor é contigo e nada te faltará, vai que eu sou contigo. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, então a iniquidade é o motivo pelo qual vem o castigo, logo destrói como a traça. Então o Senhor destrói, não é o inimigo que destrói. Ou ele mesmo destrói, ou ele manda o inimigo destruir. De um jeito ou de outro, vem dele. Pegou a vida. Não, isso aqui é bicho de sete cabeças. Fala aí se é bicho de sete cabeças aqui. O cara não prega, o cara não segue, o cara, porque ele não quer. E aí, meu amigo, pau no rabo dele. Sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas. Aí ele leu isso aqui, o versículo 11, e já passou direto. Porque ele não quer explicar que a causa do mal, do castigo, é o pecado. Aqui ele não quer, ele passa batido. E o CC Besta vai prestar atenção naquilo que interessa a ele. Então o ministério lê as coisas, mas ele passa correndo pelo que é interessante. E já vai logo no que o povo quer ouvir. É aqui ele passou correndo no versículo 11. E não explicou. Entendeu? Porque é um boca de sepultura, é um filho do capeta, é um mentiroso desgraçado, um cara desse. Então o que o povo não quer ouvir, ele passa direto. Não está condenado. Ele já sabe que ele... Agora que a ficha está caindo, que eles passaram a vida inteira enganando e achando que poderia, agora ele tem que mentir. Sabe, um cara comete um crime... Sabe, a pessoa fala que o sujeito comete um crime, aí tem que cometer tantos outros quanto for possível para encobrir aquele crime. O cara que é mentiroso assim também, ele comete uma mentira, aí já tem que continuar mentindo até o fim. Aí passou direto aqui, ó. E peregrino como todos os meus pais, poupa-me até que tome alento antes que me vá. Eu me tornei um estranho, eu estou falando, o senhor não me responde, eu oro, não discuto. Senhor, poupa-me antes que termine meu caminhar. É bonito, né, irmãos, quando a pessoa entende. Chegou no desfiladeiro. Deus tem coisas, irmãos, que muitos crentes não aprenderam ainda. Mas Deus tem uma certa fraqueza, se a gente pode falar isso. Se Deus tem uma fraqueza, é a humildade do crente. Quando a pessoa se humilha diante dele, o coração dele quebranta. Não é fraqueza, é trouxa. A Escritura dá prova disso. Manassés, quem foi o mais tenebroso que eu já vi na Escritura, foi Manassés. Vai gritando que Deus fica homem mau, abrindo as pernas para ser besta, coisando de ser fraco. Mas esse homem, levado preso, no cativeiro, ele arrependeu, falou: meu Deus, eu arrependo de tudo que eu fiz. Sabe o que o senhor fez? Mandou o profeta lá: eu vou perdoar ele. Que ele, com o coração, ele abaixou-se diante de mim. É isso que Davi fez, é isso que você e eu temos que fazer. Entendeu? Não se justifique, não se explique, rasga seu coração. Fala: Senhor, eu não tenho explicação nenhuma para dar, eu só tenho perdão a pedir. É aqui que nós vamos começar a nossa história. Vamos terminar. Eu não quero que a tua mão me aperte, que na verdade, volto a dizer, não é a mão de Deus, mas o sentimento era como se fosse: eu não quero ficar apertado, eu estou apertado, e eu não quero parecer estranho, eu estou achando que eu estou ficando estranho, eu oro, não te escuto. Eu vou orar como se fosse hoje. Eu vou orar, não sinto a virtude mais, não sinto mais o Senhor. Eu não quero viver assim. Não foi assim, não era assim nossa amizade no princípio. Vamos reconstruir, Senhor. Não deixa eu morrer antes, não. As pazes com Deus foram restabelecidas para Davi, e elas são restabelecidas para ti também na igreja do Brasil hoje. Vai nessa. A paz de Deus te acompanhará. Vai nessa. A aliança do Todo-Poderoso está sobre você. Vai nessa. Deus seja louvado.
Aqui, ó. Aqui a paz de Deus, ó. Aqui a aliança restaurada. Vocês estão aqui, ó. Pegou a visão aqui do canal Cavaleiro? Até mais, os vossos filhos da puta em Cristo. Vocês estão,